a primeira coisa que tu tem que entender é os conceitos aqui envolvidos, tá bom? O primeiro conceito que se trabalha em relação a isso é a lei de Coulomb, que é, por exemplo, quando você tem aqui uma carga, né, que a gente vai chamar de Q1, uma outra carga que a gente vai chamar de Q2 e uma distância entre essas cargas aqui, uma distância D. A lei de Coulomb, ela determina que você tem como calcular a força elétrica, ou seja, a força de interação entre essas duas cargas. E ela vai ser uma constante K, que sempre é o mesmo valor, tá? Vezes a carga 1, vezes a carga 2, tudo isso dividido pela distância entre essas cargas ao quadrado. Então essa é a força elétrica, Fe aqui que a gente representa, né? A forma de calcular qual é a interação entre essas duas cargas. A gente sabe quando os sinais são opostos, elas tendem a se atrair, quando tem o mesmo sinal, tendem a se repelir. Mas essa aqui é a forma de calcular essa interação entre as cargas aí, tá? E existe um conceito de campo elétrico. Quando você tem, por exemplo, uma carga aqui, essa carga ao redor dela vai se formar um campo elétrico, tá? É igual a planeta Terra. O planeta Terra tem ao redor dele um campo, só que é um campo gravitacional. Ou seja, todo objeto que está dentro desse campo gravitacional é atraído pela Terra, né? Se você tem um objeto que está fora do campo gravitacional da Terra, ele não vai sofrer influência da Terra, ou seja, ele não vai cair. Tá? Então, quando você tem uma carga bem aqui, fora do campo elétrico, olha aqui, dessa primeira carga 1 aqui, ele não vai esse aqui não vai sofrer nenhuma influência, mas a partir do momento que eu coloco uma carga bem aqui, agora essa carga aqui vai sofrer influência da carga 1 ali, porque ela está dentro do campo elétrico. Aí vai ter essa interação aqui. Então é isso que é o campo elétrico. Efeitos que ocorrem ao redor de uma carga, tá bom? Então tem uma forma de calcular o campo elétrico e a gente representa o campo elétrico por E. O campo elétrico ele vai se diferenciar dessa força elétrica, porque ele vai depender apenas da carga que produz o campo. Então a gente chama de K. Ou no caso aqui, se essa aqui for a carga 1, vai depender apenas dela. Então vai ser a constante elétrica K vezes Q, né? Desculpa, eu falei K, né? É o Q, essa carga, dividido pela distância ao quadrado. Essa é a forma como se calcula o campo elétrico. Tá? Qual é a diferença dessa segunda fórmula, 2, para a primeira, 1, que é da força elétrica? É que aqui você tem duas cargas, olha aqui na força elétrica, tanto o Q1 quanto o Q2. No campo elétrico, você só tem uma carga, porque é a carga que está produzindo o campo elétrico, tá bom? Então é basicamente isso. E tem uma forma de calcular o potencial, né, que a gente considera como V. O potencial é a constante K vezes a carga dividido pela distância. Não tem distância ao quadrado. Essa é a fórmula. Então são essas as relações que a gente usa para resolver esse tipo de questão aí. Primeira, força elétrica, quando se está falando da interação, a intensidade da força de interação entre duas cargas. Campo elétrico, para se calcular qual é o campo que uma carga produz. E potencial, que é esse V aí, que a gente, às vezes, ele vai estar pedindo para ir para ti, tá bom? Então é basicamente isso os conceitos iniciais aí.